Boa noite a todos. Em nome de toda a nossa diretoria, de todos os participantes da Associação Esportiva do Litoral, do projeto de aprendizagem Sérgio Corrêa e turma Marta Magalhães, gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença do professor Kleber Gil, árbitro assistente do quadro internacional do estado de Santa Catarina. Professor Kleber, boa noite, seja bem-vindo. E já antecipando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e seu retorno ao nosso projeto. Boa noite. Me escutam? Sim, ok. Então tá bom, é porque às vezes dá um probleminha aqui no microfone, mas boa noite. Grande prazer estar com vocês novamente e poder compartilhar as nossas experiências e também poder escutar um pouco vocês também. A gente puder contribuir aí para os colegas aí que trabalham no meio da arbitragem é sempre importante. Lembrando aos colegas, o professor Kleber hoje se encontra na Colômbia para realizar uma partida da Copa Sul-Americana e vocês não imaginam como foi trabalhoso para a gente poder ajustar os horários, confuso horário, tudo, devido à viagem e tudo mais. Ele se encontra no país co-irmão com os árbitros Rafael Claus, Marcelo Vangassi e Edna Alves, todos do estado de São Paulo. Hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo com somente uma frase. De nada adianta querer apressar as coisas. Tudo vem no seu tempo. E hoje, especialmente, de algum lugar do nosso continente, Kleber Gil. Boa noite mais uma vez, seja bem-vindo. Agora é com o senhor. Tá bom, Naildo, muito obrigado aí. E realmente foi um dia aí, desde ontem está negociando essas questões de horário aí, mas graças a Deus a gente conseguiu encaixar o horário e vamos fazer a nossa conversa aí, falar um pouco sobre o árbitro assistente moderno, dentro da realidade. Eu acho que o importante sempre é lembrar que cada um deve absorver o conteúdo, coisas que acontecem, aquilo que aprende para a sua realidade, né? Então é importante que eu vou falar e cada um realmente entenda e absorva isso para buscar ser o melhor profissional naquilo que faz, né? Não importa a categoria, não importa o nível, o importante sempre é poder sempre dar um passo além, poder fazer um pouco melhor aquilo que já faz, aquilo que você está se dispondo a fazer, né? Quando a gente é remunerado, recompensado por um serviço, provavelmente quem nos contrata espera um bom retorno. Então, por isso que eu acredito também e louvo e elogio a iniciativa da associação, né, de poder dar qualificação para vocês, né, porque na verdade presta-se um serviço e espera-se que as pessoas envolvidas possam prestar sempre um bom serviço, serviço de qualidade. Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, se eu permito, se eu posso compartilhar aqui? Sim, Tá bom, vou compartilhar então aqui com vocês, para a gente orientando a nossa fala aqui, para não ficar falando demais aqui. Deixa eu só agora botar aqui, deixa eu ampliar aqui o negócio. Deixa eu ver se aparecer. Vamos ver aqui, vamos esperar carregar aqui agora. Não sei se não está carregou. Beleza. Se vocês estão vendo uma tela aí conseguem ver? sim. Tá, então tá bom então. Ela não, Vamos ela, seguir. ela só não abriu toda ainda. Tá, então tá.
Conseguiu tá aparecendo aí o título da conversa aí, o árbitro assistente moderno? Sim. Então, fechou, então. Vamos tocar então. Então, para começar assim, um apanhado geral, para a gente tentar entender o perfil do árbitro assistente moderno. Eu não sou um instrutor, sou um árbitro em atividade, então a gente pega muito, capta muito daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vive, né, enquanto árbitro, enquanto árbitro assistente. E, na verdade, são qualidades que, não, obviamente, que eu procurei especificar e direcionar um pouco mais a questão do árbitro assistente, mas são qualidades que todo árbitro deve ter, né, em qualquer função que ele esteja trabalhando, né? Hoje, cada vez mais o mental e o físico são extremamente importantes, né? O futebol se torna cada vez mais exigente e a gente precisa ter um equilíbrio, né? Nem só o físico, nem só uma capacidade mental, uma capacidade técnica, mas é preciso haver um equilíbrio. E o mental é algo extremamente importante para tentar entender e equilibrar essas ações e essas valências para que o árbitro possa realmente entregar no campo de jogo o seu melhor. Então, eu entendo que um árbitro bem equilibrado consegue entregar um serviço muito melhor do que um árbitro que às vezes está passando por algum problema ou não consegue se controlar emocionalmente ou de repente qualquer provocação tira ele do sério. Tudo isso atrapalha o árbitro durante a sua atividade. E o físico tem muita relação com o mental, né? Então, quando eu não tenho uma capacidade física para até o final da partida conseguir manter a minha concentração, o meu estado consciente de decisões, eu posso ter quedas no meu percentual de acerto e na minha capacidade de tomar decisões acertadas. Então, o físico é diretamente ligado a essa capacidade mental e na capacidade técnica de tomar decisões, né? Normalmente, no final do jogo, é onde acontecem as maiores decisões, porque as equipes normalmente arriscam tudo no final. Conheço a equipe de outros jogos, se eu conheço a equipe de outras situações, eu já consigo mais ou menos imaginar como essa equipe vai se portar no campo de jogo e qual é a estratégia que nós vamos estabelecer para aquele jogo, para aquela equipe, para aquela situação que ela está. Então, conhecer o enfoque tático para nós montarmos uma estratégia, estratégias para a partida, né? Então, a gente precisa entender isso para não entrar no campo, mais um jogo, e o jogo sempre nos surpreende porque cada jogo, um jogo é diferente do outro. Então, é importante eu conhecer as equipes e eu conhecer como o movimento, como o futebol acontece, né? Uma equipe que joga com 3 defensores, com 3 zagueiros, uma linha de 4, os jogadores que jogam com a defesa um pouco longe da linha de ataque, então abre um espaço maior para a outra equipe adversária poder trabalhar a bola com mais facilidade. Para a gente que é assistente, a questão da defesa, como ela se movimenta no sentido das situações de impedimento, do nosso próprio desgaste físico, né? Quanto mais movimentações acontecem, mais a gente tem que entregar a parte física. Então, essa leitura é importante para que a gente possa estabelecer uma estratégia vencedora para a partida. Identificar os diferentes sistemas de jogo, né? Eu acho que isso é importante ter conhecimento. Quando você joga com 3 zagueiros, os alas que apoiam mais. Então, tudo isso é importante identificar para que a gente possa conhecer, se preparar para isso e não ser surpreendido. Mas também, em contrapartida, a gente pode falar também de uma coisa importante, que é adaptabilidade, flexibilidade. Esperar o inesperado. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente conheça as equipes, conheça os jogadores, conheça a equipe, os treinadores das equipes, a gente tem que estar moderno hoje é um ser adaptável, porque o meio que a gente trabalha, que a gente convive, um gol pode mudar todo o clima da partida. O árbitro está preparado para essa mudança e se flexibilizar. Não adianta ele achar que a minha pedir outra coisa, que na verdade o árbitro não apita o jogo para ele, né? Ele apita o jogo para o jogo, né? Quem dita o ritmo da partida são os jogadores e seus objetivos. O árbitro é o mediador que precisa se adaptar e entender o que o jogo está querendo, né? Então a gente não tem que ser assim, não, hoje eu vou optar do meu jeito é travar o jogo inteiro. Às vezes eu travar o jogo inteiro com faltas ou com conversas, com outras coisas, irrita os jogadores e transforma o clima da partida
numa coisa que a gente não esperava e de repente foge do nosso controle. Então é importante a gente estar preparado para se adaptar e mudar, né, daquilo que o jogo necessitar e a gente esperar essa questão do inesperado. O posicionamento, que obviamente que o árbitro tem uma série de variações e variantes, mas o assistente só tem uma linha para correr, então o nosso posicionamento é fundamental. A busca do penúltimo defensor. Então, basicamente, a gente vive buscando isso, o assistente, estar na linha do penúltimo defensor, porque é a melhor posição para a gente tomar decisões de fora de jogo, de impedimento, que é a nossa prioridade, né, que é sancionar o impedimento. A gente está ali para assistir o árbitro em várias situações, mas a nossa prioridade número um está na regra 11, e é isso, e o posicionamento é fundamental para que a gente possa. Eu digo assim, o posicionamento, ele muitas vezes é quase que impossível, às vezes se torna impossível pela velocidade do jogo, coisa e tal, mas posicionado, estar de frente para o campo de jogo, estar estabilizado, estar tendo uma visão muito concreta e muito consistente do que está acontecendo. Isso nos dá muita segurança para tomar decisão. Muitas vezes, quando a gente está, às vezes, se deslocando, buscando a melhor posição, vem a insegurança, né? Vem aquela questão de usar feeling, usar o sentimento. Então, o posicionamento adequado nos permite isso nos dá bastante equilíbrio e segurança no jogo. Professor? Reação e velocidade, né? Eu acho que o assistente basicamente a gente é avaliado e o que mais tem peso para a gente é a questão da velocidade e da agilidade, né? Porque a gente muitas vezes parte de uma posição zero, né? Uma velocidade zero, uma velocidade dá o nosso 100%, né? Então a gente tem que estar preparado, treinado para essa situação de reação, de velocidade, sempre preparado para dar o 100%, né? Muita gente fala de dar 200%, 150%, mas basta 100%. 100% é entregar tudo que a gente tem, entregar tudo que consegue dar naquele momento, né? E a gente costuma bastante dos nossos chefes aí, quando alguém nos manda para uma partida, nos designa para uma partida, ele espera de nós nosso 100%. E o nosso 100% vai ser o suficiente para dar conta daquela partida. Então, sempre está focado em dar o 100%. Na reação, na velocidade, na atenção, na concentração, em tudo que a gente faz, o 100% é fundamental. E aí vem a técnica de corrida, dos deslocamentos, né? Então, isso é importante treinar para evitar uma lesão. Obviamente que cada um no seu estágio, no seu nível, na sua capacidade fisiológica, assim, entender o que pode melhorar no seu trabalho, né? Então, a técnica de corrida frontal, a corrida lateral, às vezes dá muita dor correr de frente para o campo de jogo de forma lateral. Se não estiver preparado, a musculatura vai sentir, principalmente adutores, abdutores, né, essa questão. Então, é preciso trabalhar isso para que você possa estar confortável e seguro no campo de jogo para buscar essa situação. Eu, obviamente, conheço vários colegas que evitam esse tipo de movimentação porque provoca muita dor, coisa e tal, mas é treinamento e é importante estar de frente para o campo de jogo, né? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade e entender e praticar, né? Praticar, obviamente que treinar, às vezes, a gente acaba treinando muito no jogo, né? Mas procurar no jogo, estar de frente para o campo de jogo, sentir um pouco isso e ver as dificuldades, né? Assim, poxa, eu não consigo acompanhar a jogada nessa posição. Então, essa questão de variação, de estar atento a isso, de mudar esse câmbio também que é necessário, mas entender assim, o quanto eu consigo acompanhar uma jogada de frente para o jogo. Às vezes as pessoas não testam isso, não treinam isso, então não sabem a sua capacidade. Então, o quanto eu consigo acompanhar estando correndo lateralmente, o quanto que eu vou ter que horas que eu vou ter que trocar para uma deslocamento frontal, no caso, né? Entender Professor movimentos e Kleber? linguagem corporal. Opa, fala, pode falar? Opa, o slide, ele Aham. não está passando, tá? Ele continua na mesma tela. Mas a tela que tá. Ah, tá, não tá passando. Ele tá na tela inicial, no caso, é isso? Tá na tela inicial. Tá, deixa eu tentar voltar aqui, deixa eu tentar cancelar aqui e botar de novo. Ok. Enquanto o senhor faz esse procedimento, eu gostaria de agradecer a presença dos colegas do quadro nacional que se encontram com a gente, árbitros e instrutores. Muito obrigado a todos pela presença. Mudou alguma coisa aí, Nildo? Tela inicial.
Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Que coisa. Eita, e também aí também colocar aqui à disposição, no sentido de qualquer momento, acho que o pessoal pode intervir se achar alguma coisa interessante ou algo que, alguma dúvida ou alguma questão que a gente de repente acha pertinente, aí pode intervir, a gente está à disposição aí para bater um papo ali. Só botei aqui, eu botei um caminho aqui para a gente ter uma linha de aquilo que eu achei importante apresentar para vocês, mas de qualquer forma pode interferir quando quiser. Vou ver se eu vou tentar fazer uma mudança aqui na apresentação, ver se vai ficar melhor aqui. Mudou a tela? Sim, perfil do árbitro moderno. Árbitro assistente moderno. Tá, aí tem uns tópicos aí no caso, né? Mental, físico, né? Sim, sim. Ah, fechou então, tá, vamos continuar então. É... Então a gente estava falando de entender movimentos e a linguagem corporal dos jogadores, né? Então, outra coisa importante, né? Saber identificar essa questão. Às vezes o corpo do jogador fala o que ele vai fazer no próximo passo, né? Um lançamento, ele vai enfiar uma bola rápida. Então, é importante conhecer essa questão para não fazer movimentos fora do contexto ou ficar atrasado no movimento. Para a gente, assistente, é importante é entender, pegou o camisa 10 do time, que normalmente é o cara que toca a bola, é o cara que organiza jogadas no meio do campo, e entender o movimento desses jogadores e o que ele está querendo fazer, né? Então, às vezes, muitas vezes o jogador nos antecipa com seus movimentos a próxima jogada. E isso já facilita para a gente no sentido de já preparar, de repente, para um contra-ataque, para um ataque rápido, ou uma bola que vai ser lançada numa ponta, numa extremidade do campo. E entender isso, a gente já poder não antecipar, porque assistente não tem como antecipar, porque a gente tem que acompanhar a linha, no caso, né? Mas mentalmente conseguir essa antecipação, entender de que eu vou ter que rapidamente me movimentar, acelerar, explodir, porque vai vir um lançamento profundo e eu vou precisar meu corpo esteja preparado, minha mente já está sabendo o que vai acontecer, e ela consegue mandar uma mensagem para o corpo mais rapidamente para que ele possa corresponder e responder de forma adequada ao movimento que vai acontecer na sequência. Então, entender esses movimentos, entender o que o jogador, a característica desse jogador e o que ele está preparando para fazer. A gente sabe quando o jogador vai chutar a bola em gol, o corpo prepara, o preparo que o jogador faz para chutar uma bola no gol é diferente do movimento de lançar, de cruzar uma bola. Então, quem conhece futebol, quem vive no futebol, conhece esses movimentos, né? De jogador que chega, ele vai chutar no gol, então vai chutar no gol, o assistente tem que se preparar para uma série de coisas, né? A bola pode entrar e não entrar no gol, então tem que acelerar rapidamente para buscar um ângulo que me permita ver isso. Nesse meio do caminho, se tiver um jogador em posição de impedimento, eu já tenho que gravar, saber que se houver um desvio, se houver uma defesa do goleiro, sobrar para esse jogador que está em posição de impedimento e ele interferir na questão do jogo, ganhar vantagem, eu vou ter que sancionar esse jogador. Então, são muitas coisas que a cabeça tem que pensar e que se eu não estiver preparado, se eu não me antecipar, eu posso ser surpreendido. Então, esses movimentos, o jogador que chega sempre batendo, o jogador que vai chegar tocando curto, o jogador que vai lançar, tudo isso nos facilita para que a gente possa processar essas possibilidades que a nossa mente lança rapidamente, porque a gente já está acostumado com isso. Então, você pensa em várias possibilidades em segundos, e aí você, com o movimento do jogador, prevendo, fazendo uma leitura do movimento que o corpo dele indica para a gente consegue já tentar memorizar e ampliar as possibilidades. E compreender o jogo, para, de certa forma, avaliar os riscos e definir as prioridades. Então, assim, entender quando eu não tenho mais a regra 11 e eu posso auxiliar o árbitro em outras situações. Às vezes, o ângulo que eu estou é melhor para avaliar alguma situação em que o árbitro, por mais, às vezes, o árbitro, às vezes, estando próximo da jogada, não tem o nosso ângulo, mais para frente eu vou falar, reforçar essa questão, né, da questão do ângulo de visão. Mas é isso aí, compreender o jogo e avaliar onde eu sou mais útil naquele momento, né? Então, se eu tenho a possibilidade de regra 11, não dá para abandonar a regra 11 e ser surpreendido com o jogador sozinho
cara a cara com o goleiro. E aí eu vou pensar, pô, de onde é que esse cara veio? Né? Se eu não estou concentrado, se eu não estou focado nessa situação. Agora, se eu tenho uma situação de mano a mano, ou de repente o defensor está sozinho, sem o atacante, os atacantes estão disputando bola ali próximo à nossa zona de atuação, não tem um risco de ter uma bola na área, porque não tem nenhum atacante na área. Então eu posso focar numa atividade ali próxima a mim, no sentido de auxiliar uma falta, numa outra situação, prevenir uma possível agressão, uma possível falta, atuar de forma preventiva. Então eu consigo, né, e eu tenho que saber compreender isso no sentido de que qual é a minha prioridade, né? Aonde que eu posso ajudar e os riscos que o jogo pode me trazer se eu focar numa situação A ou numa situação B. Então isso é importante para que a gente possa entender isso e poder tomar melhores decisões e não perder a partida, né? O mais importante de tudo isso, sim, que a gente toquei aqui nesses pontos aqui, é que a gente precisa entregar o nosso trabalho de forma consistente e acertar sempre, né? Nos cobram sempre acertos. Então a gente precisa avaliar isso, porque toda decisão que a gente toma, às vezes até de um arremesso lateral, pode mudar o clima da partida. Então a gente precisa avaliar isso e compreender o jogo para que a gente não possa jogar toda a nossa arbitragem numa situação muito complexa, porque às vezes a gente está tão focado numa situação e esquece de coisas básicas. Por exemplo, óbvio que impedimento é algo muito complicado e complexo, porque pode sair um gol, e basicamente a gente, quanto assistente, tem uma prioridade absoluta para informar o árbitro numa possível posição de impedimento, uma outra situação, e às vezes a gente esquece de uma possível bola que possa sair, né? Então, dividir essa atenção de forma a conseguir detectar alguma situação, porque às vezes a gente está focado tanto na posição de impedimento e a bola está muito próxima a gente esquece que essa bola saiu. Outras vezes a gente está numa situação e elege uma prioridade e a bola vem do arremesso lateral. E do arremesso lateral eu não tenho impedimento, eu não tenho a Os detalhes são importantes, a gente precisa avaliar um caldeirão, às vezes um jogo super tranquilo, e às vezes um lateral, um tiro de meta, um tiro de canto transforma todo o clima do jogo. Quanto a isso que a gente conversou até agora, alguma questão a levantar, né? Até também eu vi aí, eu tô aqui focado na minha apresentação aqui, vários companheiros aí que a gente está acostumado e trabalhou alguns jogos juntos aí. Grande prazer estar podendo falar para essas pessoas, se eles tiverem alguma coisa a complementar também aí, instrutores, árbitros aí, renomados aí, que se quiserem participar também fiquem à vontade. Alguma pergunta, algum participante ou algum dos nossos convidados queiram participar também? É muito importante para todos nós. Cleber Gil, boa noite. Boa noite. José Jeová, aqui do Rio Grande do Norte, árbitro do Opa. futebol amador. Primeiramente, uma satisfação, né? Tá fazendo parte desse projeto e tá conversando com o senhor, né? Que é uma excelência na arbitragem do Brasil, né? Eu sou, às vezes, o assistente, estamos falando nesse ponto. Ele se anteceder, ele por conhecer tanto o jogo, ele se anteceder aos lances também é muito importante. Olha, eu penso que sempre quando fala em ato assistente, antecipação, a antecipação do ato assistente é sempre mental, né? Porque eu não consigo correr antes, né? Não tenho, eu saiba que essa bola vai ser lançada muito longa, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu sair da linha eu posso perder referência, né? Tem a linha da bola também, coisa e tal, mas é fundamental. Hoje a gente poder antecipar essa situação, né? E poder entender o que pode acontecer no jogo e estar pronto para o segundo lance, né? Para a segunda. A gente ficar parado esperando o desenho tático acontecer, a gente vai ficar sempre atrasado. A gente não pode ficar atrasado. Eu não sei se era esse o enfoque que você queria dar nessa pergunta, mas espero que eu tenha contribuído. E legal você estar aqui. Importante a gente estar futebol e arbitrar futebol em todos os sentidos, né? Não importa o nível onde a gente esteja,
o jogo sempre tem 11 para cada lado, o tempo é o mesmo, o campo tem o mesmo tamanho, a grama é um pouquinho diferente, o tamanho do estádio, mas para a gente o que importa é o que está dentro das 4 linhas, né? Isso que é o mais importante para a gente. Ok, professor, obrigado. Porque eu sempre, quando eu estou no jogo com alguns árbitros, que a gente está com a comunicação eletrônica, apesar de futebol amador, eu às vezes falo, prepare-se que o jogo vai tomar uma conotação diferente. Ele vai ficar mais rápido, vamos tentar um pouco, anteceder um pouco os lances, ou seja, conhecer, já temos uma leitura do jogo, né? Conhecer os atletas, que as características do que eles vão fazer, né, com a bola, como o senhor falou há pouco, um chute, na preparação de um chute ou de um lançamento. É isso aí. Pô, que bom que estão fazendo isso aí. Realmente, isso é arbitrar de forma moderna, né? Trabalhar com comunicação, com essa questão mental de estimular o companheiro a estar focado no que pode acontecer. Isso é arbitragem moderna, com certeza. Podemos seguir, então? Podemos. Então, tá bom, vamos lá, então. Só trouxe aqui alguns temas básicos para o árbitro assistente, né? E saber o quanto que precisa se adaptar e evoluir. Então, é importante conhecer da regra, é claro, né? E entender qual é a nossa responsabilidade contra o árbitro assistente. Então, conhecer o que a regra prevê para o árbitro assistente quanto deveres e responsabilidades é super importante. E entender isso no conceito da partida também é importante, né? Então, eu não vou passar tudo aqui, porque obviamente é um tema que deve ser abordado por outro instrutor, por outro colega, mas só lembrar que é importante a gente ter ideia e noção de quanto nós somos importantes e o que nós precisamos fazer realmente para ajudar a nossa equipe a desenvolver, a desenrolar o jogo de forma eficiente e assertiva. Posicionamento e trabalho de equipe, né? Eu acho que, eu já falei anteriormente, posicionamento é sempre fundamental e é algo básico para um árbitro assistente, estar bem posicionado. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, o árbitro assistente errou, acertou, às vezes é um lance muito ajustado, mas o principal que vai para quem está avaliando é assim, poxa, ele estava bem posicionado, não viu realmente porque foi um lance muito difícil. Às vezes a gente é julgado um lance extremamente complexo, mas o fato de estarmos fora da nossa posição habitual, fora do melhor posicionamento, somos cobrados por isso, né? Não pela decisão, porque às vezes é um lance realmente muito complexo, muito difícil, mas a pergunta sempre é: se eu estivesse bem posicionado, eu tomaria uma decisão diferente daquela que eu tomei? Eu tomaria uma decisão mais acertada? E o trabalho em equipe, né, é fundamental. Ninguém está mais sozinho no campo. Antigamente a gente estava sempre, era um trabalho muito meio que isolado, né? O árbitro tomava decisões dele ali e o assistente na dele lá. E o árbitro muitas vezes comandando a equipe, comandando o trabalho, meio que subestimava e subjugava o trabalho do colega contra o assistente, porque tá ali, ó, marca se a bola saiu ou não aí e não atrapalha o jogo, né? Normalmente, antigamente era assim, né? Hoje o trabalho em equipe é fundamental. A gente está envolto num processo onde o resultado do trabalho da equipe é bom para toda a equipe, né? Porque quando o meu colega árbitro está passando uma situação complexa no jogo, complicada, e eu não puder ajudar ele ou não conseguir ajudar ele, vai afetar o meu trabalho também, porque o jogo se transforma numa situação tal que às vezes prejudica toda a equipe. Então, para a gente, tudo é importante, sempre é importante, toda a equipe ir bem, porque no final das contas, a avaliação, por mais que hajam avaliações individualizadas, mas no todo, no final, quem coordena uma competição espera que aquele jogo termine bem, né? Por mais que eu vá fazer avaliações pontuais com cada equipe, com cada membro da equipe de arbitragem. Você poderia ter feito isso melhor, isso aqui, mas no final de tudo, o trabalho em equipe, o resultado final do jogo, o que importa é como foi entregue o jogo em si, né? Então, cada um é importante nesse processo, e a gente fala muito nas nossas reuniões antes de começar uma partida, né? Que todo mundo está ali, que foi escolhido para estar ali, é importante para aquele trabalho. O quarto árbitro, qualquer um, todo mundo, às vezes um delegado da partida que tá focado na questão, quer ajudar a gente. Então, todo mundo, no sentido assim, pô, eu fui escalado para esse jogo aqui. Por que eu fui escalado para esse jogo? Porque eu tenho capacidade para estar aqui e ajudar essa equipe, né? Então, às vezes, pô, tô de quarto árbitro, pô, esse árbitro é muito ruim, eu queria estar no lugar dele. Esse pensamento não deve existir. Porque se você foi colocado naquele momento como quarto árbitro daquele jogo, porque você é importante naquela função, para controlar um banco,
para passar uma informação extra para o árbitro. Então, todo mundo tem valor e valia no processo de construção desse trabalho de equipe. Então, nunca se sintam subestimados ou me botaram de quarto árbitro, de novo de quarto árbitro, eu não tenho chance de apitar. Então, muda um pouco essa mentalidade e imagina que eu estou aqui de quarto árbitro para ajudar essa equipe, para evoluir e, quem sabe, aprendendo um pouco com isso, fazendo um bom trabalho quanto quarto árbitro, eu possa, na próxima rodada, estar no campo, trabalhando, vai ter um jogo para mim porque eu estou demonstrando que quero. O negócio, pô, você é assistente. Às vezes a gente sabe que acontece uma situação, tem jogo que eu vou estar apitando, tem jogo que eu vou estar como árbitro assistente, né? Não é tão específico, aí esse rodízio, e assim, poxa, vou estar de assistente hoje para esse cara aí, esse cara é muito ruim. Não, essa mentalidade não serve mais para gente e afeta o trabalho. É importante sentir assim, ó, poxa, eu vou fazer para o meu companheiro hoje, aqui, de onde eu estou como árbitro assistente, o que eu gostaria que esse companheiro fizesse para mim na próxima rodada, quando ele estiver de assistente para mim. Então, isso é importante para que a gente possa criar um corpo e um trabalho de equipe extremamente eficiente. Então, nunca se sintam excluídos ou minimizados por estar numa função ou outra, né? Eu sou extremamente orgulhoso de ser um árbitro assistente. Muita gente pergunta, por que você não é árbitro? Não sei o quê. Não, eu acho que a gente tem a nossa importância no contexto do trabalho em equipe. Então, aonde você estiver, aonde você for designado, faça o seu melhor, porque realmente eu tenho certeza, assim, às vezes demora, né? O Naildo começou aí a questão, a nossa aula de hoje, falando sobre o tempo, né? Que as coisas acontecem. E na carreira da gente, na vida da gente é assim. E nunca vem um reconhecimento, né? Nunca vem porque a gente desiste antes, né? Então é importante persistir um pouco, esperar e trabalhar. Não com a mentalidade de que, nunca tenho chance, os caras são muito ruins, quem me escala não sabe nada. Não. Estou trabalhando aqui, se eu não estou satisfeito outra associação. Então, sempre buscar aquilo que te possa te botar para cima. Esse discurso de se auto-menosprezando não vai te ajudar em nada. Então, trabalho em equipe é fundamental e todos são importantes. Sinais, né? Mais do que nunca, os sinais são importantes. Nem sempre nós vamos ter bandeira eletrônica, nem sempre vamos ter comunicador e muito menos VAR, né? Então, os sinais, o trabalho de contato visual entre importante. Então, existem os sinais específicos na regra, e se eu utilizar esses sinais, todos conhecendo, todos da equipe conhecendo dos sinais básicos que tem na regra, vão entender que quando eu marco uma falta, quando eu marco um impedimento, quando eu tenho alguma informação a passar, quando é um arremesso lateral, então eu tenho que valorizar esses sinais, porque são. Como é que eu posso falar aqui? É a nossa referência número 2. Né? O primeiro é o contato visual, de o árbitro te olhar, te buscar, sentir a tua expressão e ver o que você está marcando. E o segundo ponto, ele vai estar esperando, opa, você parou, você fez um sinal, para que é? É um arremesso lateral para o ataque, para a defesa. Então, isso é básico, né? A gente precisa entender os sinais. E, às vezes, usar sinais não conveniados ou não estabelecidos, não combinados, pode gerar um transtorno, né? Então, é importante que se use os sinais que estão estabelecidos na regra. E se tiver algum outro sinal especial que queira usar, combine antes, né? Porque, na verdade, algumas situações podem trazer, alguns sinais podem levar o árbitro ou o próprio assistente a imaginar coisas e não saber o que está querendo mostrar com aquele sinal. Técnica de deslocamento, né? Reforçando, já foi falado anteriormente, não vou nem focar muito nisso, mas sempre a gente lembrar alguns pontos eu vou relembrar aqui novamente, porque a gente precisa sempre estar reforçando isso. Comunicação, né? O nosso colega ali lá do Rio Grande do Norte aí falando a questão, mesmo sendo atuando em competições não profissionais, né? Investiram na questão da comunicação, né? Tendo um radiocomunicador. Hoje, cada vez mais, assim, a arbitragem se fundamenta também em comunicação, porque não só comunicação, como o nosso colega ali falou, não só a comunicação do que está acontecendo no jogo, mas de tentar já fazer leituras, né? Às vezes um árbitro, um assistente que esteja com uma posição mais privilegiada pode ler o jogo de forma diferente e passar para a equipe, pessoal, o jogo está mudando, nós vamos ter um jogo agora, a equipe tal está se portando de uma tal maneira que vai propiciar mais contra-ataque, então
atentar para situações, o árbitro ativar o assistente no sentido de, a jogada está indo perto de você, me ajuda na falta, ou eu fiquei para trás, está no contra-ataque, me ajuda numa situação de dentro ou fora da área. Então, a comunicação cada vez mais se torna fundamental para um bom trabalho de equipe, arbitragem. Então, assim, é importante hoje o árbitro assistente moderno e um árbitro moderno saber se comunicar, né? Entender o momento certo de se comunicar, entender o momento certo de passar um estímulo para o árbitro, de fazer uma leitura. A comunicação se torna hoje, assim, fundamental, óbvio. Aí você fala assim, mas eu não tenho rádio no jogo que eu vou fazer. Existem várias formas de se comunicar com o árbitro, né? Às vezes uma expressão, às vezes um gesto com a mão. A gente, antigamente, né, quando a gente trabalhava aí em competições não profissionais, hoje muito raro isso, mas isso fica para sempre para a gente, o que a gente aprende nunca esquece, né? E até utiliza, porque muitas vezes o rádio quebra, o rádio corta a comunicação, né? A forma de indicar o que eu penso como possível cartão amarelo, possível cartão vermelho. Então, existem várias formas de comunicar aquilo que a gente está querendo passar para o árbitro. E, em último caso, eu aprendi na minha escolinha de arbitragem há 27 anos atrás, né? Meu, você tem algo a passar para o árbitro? Levanta a bandeira, chama o árbitro e passa o que está acontecendo. Ó, aconteceu a situação tal e tal e tal. Obviamente que quando você chega nesse nível, pode criar um clima muito ruim para o jogo, mas se é para acertar, você viu uma situação, a pior comunicação que existe para uma equipe de arbitragem é quando acaba o jogo e você vai comunicar algo que deveria ser comunicado no campo de jogo, você comunica lá no vestiário. Pô, aquele lance lá que você não marcou pênalti, para mim foi pênalti. Se for agora, então, assim, esse tipo de comunicação é bom nem fazer para não criar um clima ruim na equipe de arbitragem, né? Então, assim, a comunicação efetiva e eficiente é no campo de jogo. Então, deixem tudo no campo de jogo, tiver que falar. Depois do jogo, não adianta falar que, pô, aquela jogada lá para amarelo, a outra lá para vermelho. É muito mais grandioso para um assistente informar ao árbitro que, na opinião dele, foi penal, não marcar o pênalti, né? Mas, de alguma forma, tentar passar para o árbitro a impressão dele do que e o árbitro falar que não, eu tô vendo, eu vi que não foi pênalti, beleza, tranquilo, a gente continua o jogo normalmente, do que chegar no final do jogo e você avisar o árbitro assim, aquela jogada lá que você não marcou pênalti, para mim foi pênalti. E o árbitro assim, poxa, e eu tava esperando uma indicação de alguém que me disse, pô, para mim parece que foi falta, para mim parece que foi pênalti. E o árbitro tinha essa dúvida com ele e morreu com ele porque ninguém de repente pôde comunicar uma impressão. Óbvio que acontece situações que você realmente não tem impressão nenhuma. Não adianta ficar agora aí para o jogo e ficar chutando coisa, né? Ficar imaginando e tentando induzir o árbitro a erro. Comunicação de algo certo, que você viu com toda certeza, tem toda a convicção, todo mundo viu, e às vezes o árbitro, numa posição que ele estava, ele não conseguiu ver. Então, é importante a gente focar e tentar realmente para as próximas partidas que a gente tiver aí, essa questão de comunicação, né? Como eu posso me comunicar com o árbitro, com a minha bandeira, com a minha expressão facial, com algum gesto com a mão discreto, alguma coisa que eu possa passar para o árbitro alguma impressão que eu tive, né? E o árbitro também, obviamente, ter esse feeling de buscar um assistente, né? Numa situação dessa complexa, às vezes você está numa situação de pênalti, não pênalti, numa situação complexa, você às vezes com o olho você busca o contato visual com o seu assistente e ele vai de repente só balançar a cabeça, concordar, você vai entender assim, opa, ele está concordando comigo, foi pênalti, ou nada, nada. Às vezes um movimento com a cabeça já estabelece uma comunicação que as duas partes conseguem se entender e ajudar na decisão, uma decisão às vezes bem importante para o jogo. E a técnica com a bandeira, né? Como eu falei, são sinais e a bandeira, né? Buscar trazer essa bandeira sempre visível, é o nosso instrumento de trabalho, então é importante que a gente tenha essa habilidade de trabalhar com a bandeira, de fazer os movimentos dos sinais corretos. Respirar um pouquinho lá, alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre essa parte, para a gente passar para a próxima. Agora, daqui para frente são reforços, né? Eu vou reforçar que a tela inicial foi o que a linha mestre, assim, dos principais, e agora a gente vai só enfocar algumas coisas e dar um reforço daquilo que eu acho mais importante. Alguém tem alguma questão sobre essa parte agora, o que a gente falou até agora? Uma pergunta, pessoal?
Seguimos então. Depois no final também pode fazer pergunta aí. A turma está aqui, o Vangar está do meu lado aqui, não está me incomodando, tudo certo aqui. É... Importante só para a gente recordar algumas coisas aqui. Funções do árbitro assistente. Opa, alguém está falando alguma coisa aí, alguma pergunta? Sou eu, professor Ronaldinho, aqui de Planalto, Bahia. É um prazer falar com o senhor, professor Kleber. Satisfação imensa estar participando dessa aula aqui, viu, professor? Sim, Valeu, professor. Ronaldo. Fale. Só uma dúvida minha aqui, sabe? Assim, porque eu sou aqui da cidade de Planalto, na Bahia, né? E, assim, é um trabalho que eu gosto muito, né, de fazer, né? Trabalho de assistente, trabalho com prazer e muita alegria, na qual já atuo bastante tempo, né, desde 2014, 2015, até os dias atuais. Eu apito também, né, alguns jogos no amador, mas a minha função principal é de assistente. Então, eu não poderia perder essa aula. Eu estava esperando ansiosamente para participar, né, desse momento, né? Estou muito honrado em participar e estar ao lado do senhor e também de todos árbitros renomados, né, do quadro nacional, na qual estão fazendo parte. Agora, professor, eu tenho uma pergunta que me fazer, não sei se é assim inerente à aula na qual estão fazendo parte, mas eu quero tirar uma dúvida, sabe, que eu me preocupo às vezes. Eu queria só que o senhor me respondesse, ou algum outro colega, né, por gentileza. É o seguinte, professor. Atualmente, com tantas tecnologias, né, no futebol, o VAR é um exemplo disso, né? Veio para auxiliar a equipe de arbitragem em campo. Recentemente, professor Kleber, vimos outros meios de tecnologias no futebol europeu, né? Que é capaz de detectar o impedimento em questão de segundos, né? Diante de tudo isso, professor, entre aspas, pode-se dizer que o trabalho dos assistentes pode estar comprometido ou veio para melhorar ainda mais o trabalho dos assistentes? Por gentileza, professor, o senhor pode me responder essa questão, porque ultimamente estou assim, meio preocupado, porque eu gosto de fazer esse trabalho, né, de assistente, e às vezes, apesar que nós trabalhamos no futebol amador, mas assim, como a gente tem parceiro, né, que trabalha no quadro nacional, é só uma questão que eu quero tirar assim, minha dúvida, por gentileza. Muito obrigado por me ceder esse espaço, viu, professor? Pô, legal, Ronaldo, assim, isso até me pego assim, até emocionado assim de saber assim o quanto que existem pessoas ainda apaixonadas por isso, assim, eu recordo e aí me vem a memória de quando eu comecei, né, assim, de até onde eu cheguei, assim, tudo foi movido por paixão, né? Assim, eu vou falar da minha opinião e é um sentimento, né? Eu vou falar de sentimento, não é algo que está sendo, obviamente que entre nós aqui, entre nós árbitros, a gente sempre conversa sobre isso, né? Mas pode ser que no futuro mude um pouco a estrutura do futebol, no sentido de como os árbitros vão trabalhar no campo de jogo, né? Mas eu penso que hoje ainda o futebol ainda é o esporte. Se nós falarmos em metro quadrado, em que tem que ser cuidado, né? O tamanho do campo de jogo, é o esporte que menos tem fiscalização, que menos tem árbitro, né? Se comparar com outros esportes, pelo metro quadrado, o nosso metro quadrado é o menos fiscalizado dos esportes. Então, eu penso que, por mais que tenham tecnologias que vêm para nos ajudar, são ótimas, eu sou totalmente favorável, porque, na verdade, nosso maior anseio enquanto árbitros é ser justos, acertar. Então, se a tecnologia vem nos ajudar a que a gente possa validar e reconhecidamente fazer o resultado final totalmente legítimo, eu sou favorável. Agora, enquanto a função nossa quanto árbitro, pode ser que no futuro, uma Copa do Mundo, a gente vá assistir, de repente, essa Copa do Mundo desse ano, a última Copa do Mundo, com os assistentes como nós conhecemos. Pode ser que no futuro o assistente vá ter uma outra função. Eu não penso que vá tirar do campo. Pode acontecer, né? São percepções. Mas não imagino que vá tirar do campo a arbitragem que tem, comparando isso, olhando outros esportes que estão usando tecnologia, usam tecnologia às vezes até mais evoluídas e já mais testadas que a nossa no futebol, e não tiraram a função do árbitro, né? Se você observar os grandes torneios de tênis, hoje bastaria um cara estar numa televisão lá vendo a imagenzinha que eles jogam lá, se bola para dentro ou foi fora.
Mas não, tem o árbitro central, tem os árbitros de linha mantidos todos como eles eram sempre, né? E a tecnologia é mais um reforço que tem. Então, tem tantos esportes aí, eu acredito que o futebol vai evoluir, a nossa função vai também se transformar com o tempo, mas não penso que a gente vá sair do campo. Eu acho que a gente vai poder ainda continuar apaixonado por aquilo que a gente faz ainda por um bom tempo ainda, eu acho. Eu imagino, a minha percepção, mas eu acho que se comparar com os outros esportes que têm também o mesmo apelo financeiro que o nosso, todos evoluem, mas a figura do árbitro continua lá. Muito obrigado, professor. Respondeu a minha questão. Valeu. Obrigado. Vamos seguir então aqui, reforçar algumas outras coisas importantes, né? Então, sobre a função do árbitro assistente, se alguém ainda tem essa mentalidade, eu acho que é preciso quebrar ela, né? Nossa função vai muito além do que sinalizar se a bola está dentro ou fora do campo de jogo. E como o colega agora levantou agora, né? Tanta tecnologia hoje, pode ser que nessa próxima Copa do Mundo ou na outra, eu já vou ter um sistema que vai informar para o árbitro se a bola saiu ou não do campo de jogo. Então, se eu me acomodar a ser um árbitro assistente que apenas vai para o campo de jogo e informar se a bola saiu ou não do campo de jogo, realmente eu estou fadado eu sou fadado a ser uma raça em extinção, né? Então, eu preciso ir muito mais, né? Então, eu preciso ajudar o árbitro em faltas, em situações que ele não pode ver. Devo manter minha condição física excelente para poder participar do jogo. Então, além disso, além de tudo isso, além de fazer o que a regra nos determina, né, quanto a assistir ao árbitro, né, de situações de saída de campo de jogo, gol não gol, adianto do goleiro em uma situação de tiro penal, né, as faltas que o árbitro não consegue ver, tem toda a questão preventiva, né? A gente hoje trabalha muito com a prevenção. Então é importante que a gente inclua nas nossas funções prevenir, prevenir e antecipar para que não aconteça, né? A gente costuma dizer que o árbitro bom resolve problemas e o árbitro excelente não permite que esses problemas aconteçam. Então, mais do que fazer o trivial, buscar o essencial para o jogo, né? Esse controle do jogo. Hoje, cada vez mais a gente tem falado sobre a questão de controle do jogo, né? Às vezes a gente acerta, a gente se preocupa sempre em acertar e perde, às vezes, o controle do jogo. Então é importante que a gente tenha essa noção de que nossa função é muito maior do que a gente imagina, né? Às vezes a gente fica assim, hoje eu vou ser assistente, poxa, que ele está no campo de jogo, apitando e comandando a partida. Não, a gente tem uma função muito importante também para ser realizada e é importante que a gente dê esse valor a essa função enquanto árbitros assistentes, né? Durante o jogo, é importante que a gente faça a leitura do jogo, reforçar aquilo que eu já falei no começo. Então, equilíbrio entre os deveres, né? Entender aonde que você é mais útil, se é no impedimento ou se é no auxílio ao árbitro, numa situação que ele não possa ver. Então, trabalhar isso, né? Saber entender no jogo em que momento que eu vou atuar e vou dar minha atenção maior ao impedimento e que momento que eu posso abrir mão um pouco do impedimento e ajudar o árbitro de uma melhor maneira. Nunca esquecer as nossas referências visuais, né? O árbitro assistente precisa ter distinguido quem são atacantes, quem são defensores e saber onde eles estão posicionados. Isso é importante durante o jogo, nunca perder isso, né? Às vezes a gente se surpreende com um atacante entrando correndo. Pô, mas onde é que vem esse jogador? Então é importante não ser surpreendido, é mapear esses jogadores, entender o movimento deles, né? Saber quantos tem no ataque, quantos não tem, para não ser surpreendido. Então é importante que a gente tenha essa referência visual sempre dentro do campo, atacantes, defensores, inclusive até porque existe aquela, eu lembro no começo assim de carreira, e às vezes quando a gente está no jogo, às vezes meio desconcentrado, né? Você troca o lado e você precisa até um start mental do sentido assim, pô, quem que tá atacando agora? Quem é defensor, né? E às vezes você vai meio que no automático e acaba esquecendo e acaba marcando o atacante achando que é defensor, né? Então, sempre nunca perder no campo essas referências, né? Às vezes não esperar o jogo começar para se dar conta disso, né? Antes de começar o jogo já buscar essas referências para que eles fiquem automáticos, né? Não esperar acontecer uma situação crítica no jogo para você se atrapalhar todo lá e achar que o atacante era atacante e na verdade era um defensor, né? Então, isso durante o jogo é importante recordar algumas coisas como essa.
Responsabilidade. Os deveres nossos, enquanto árbitro assistente, estão muito relacionados com aquilo que o árbitro vai precisar. Então, quais são os meus deveres no campo de jogo? Você às vezes vai para o jogo, não marca nenhum impedimento e vai simplesmente sancionar saída de bola, lateral, tiro de meta, tiro de canto. Essa foi sua responsabilidade naquele jogo. Mas existem outros jogos onde você vai ter que passar informação para o árbitro se a falta que ele marcou foi dentro ou fora da área. E aí você vai estar determinando um tiro penal. Então, a nossa responsabilidade sempre vai estar relacionada de acordo com a demanda do jogo e aquilo que o árbitro achar necessário. Muitas vezes o árbitro está marcando, apitando pra caramba, tá vendo tudo, e um tiro penal ele pega e marca o penal, ele marca a falta, mas marca fora da área. Ele não conseguiu ver pela posição que ele estava, a distância que ele estava, e vai precisar da gente, né, enquanto árbitro assistente, tendo a gente estando numa posição de repente privilegiada e com certeza de que viu algo diferente do árbitro, nossa função e nosso dever é passar essa informação ao árbitro. Então, não tem uma receita de bolo, assim, nossos deveres são esses. Não. Os nossos deveres são, é óbvio que a gente tem uma gama inteira a regra do jogo é o nosso dever, cumprir a regra do jogo. Então, tem situações que, de repente, o árbitro assistente do lado oposto vai poder intervir no sentido, a bola, antes de chegar no cara em posição de impedimento, um defensor jogou aquela bola de forma intencional. Ele fez um passe deliberado. E que o árbitro não percebeu isso, o outro assistente envolvido na jogada também não percebeu, mas de repente o assistente do outro lado, mais tranquilo, com outro campo visual, percebe que o movimento que o defensor fez foi para ir jogar a bola, e aí ao tocar essa bola ele habilita o jogador para em posição de impedimento. Então, nunca achar que a gente tem uma ação limitada, sempre pensar que a gente tem que estar atento a tudo. Não existe, às vezes eu fico pensando assim, o pessoal cobra da gente assim, pessoal, o árbitro assistente que não estiver envolvido no jogo, pô, me ajuda aqui em tal situação, fico olhando assim, isso eu já faço a vida inteira, porque eu não consigo imaginar o que um assistente faz que não seja olhar o jogo e tentar de alguma forma estar atento e até preparado para uma situação de possível contra-ataque quando a bola não está na sua metade do campo. Eu não consigo imaginar que o assistente fique olhando para o céu, ou olhando para a arquibancada, olhando para alguma paisagem, quando a bola não está na sua metade do campo de jogo. Isso, se existe alguém que... Isso não existe mais, né? A gente está no contexto onde todos estão no jogo. Até o próprio quarto árbitro hoje é exigido muito mais coisa dele do que antigamente, do que ficar na beira do campo com o braço para trás e cuidando do campo, batendo papo com o treinador. Esses não são nossos deveres hoje. Não é a necessidade hoje do jogo, não é mais essa, né? Então a gente tem que estar atento à necessidade do jogo e a do árbitro. Claro que a nossa função principal enquanto responsabilidade do árbitro assistente é impedimento, então não custa nunca a gente lembrar e reforçar isso, né? Impedimento é a nossa responsabilidade principal. Então a gente tem que saber identificar se o jogador está ou não em posição de impedimento, se ele vai estar ou não envolvido no jogo ativo, né? Então, aquelas questões que vocês já devem ter ouvido falar, claro, e já leram muito sobre isso, que é interferir no jogo, interferir no adversário, ganhar vantagem. Não é o tema hoje, mas só para lembrar que essa é a nossa responsabilidade principal. A gente precisa entender muito bem isso, muito bem isso. Às vezes até a gente é cobrado algumas coisas, né? Mas eu não sei se o jogador que estava naquela posição de impedimento interfere no campo visual do goleiro, o árbitro tem que nos ajudar. O árbitro pode nos ajudar e até deve nos ajudar, mas a gente precisa ter muito esse feeling, conhecer muito daquilo que a gente faz, para realmente perceber, às vezes, uma situação. Às vezes o árbitro está atento a uma outra situação, de um possível penal, de uma possível mão, e ele não tem a mínima noção se aquele jogador que estava na posição interfere ou não no adversário, ou de alguma forma ganha alguma vantagem, e a gente precisa ser especialista nisso, né? Óbvio que se o trabalho em equipe funcionar, fica muito melhor, mas é importante a gente ter essa responsabilidade e se sentir realmente responsável por essa situação e ser um especialista nisso, né? Entender realmente o impedimento como algo prioritário para o árbitro assistente, sem esquecer das demais funções, mas é algo que a gente precisa estar sempre reforçando quanto responsabilidade. E reforçando a questão de responsabilidade, né?
nós somos assistentes, né? Então, a gente tem que ter sempre assim, claro na nossa mente que a nossa função é ser assistente. Hoje fala-se do VAR também, coisa e tal. O VAR é um árbitro assistente de vídeo. Então, também é um assistente, né? Nas suas funções específicas. Então, o árbitro continua sendo o condutor da partida, o chefe o líder da equipe, alguém que é ele que vai tomar a decisão final sempre. E nós, enquanto assistentes, temos que ter a responsabilidade de nos colocarmos na nossa posição e sermos realmente alguém que assiste, né? Não que assiste e fica só vendo, né? Mas que presta uma assistência ao árbitro quando alguma coisa ocorre fora do campo visual do árbitro, quando ocorrem infrações que o árbitro assistente tem uma melhor visão que o árbitro, né? E o contato visual, é sempre contato visual, a gente precisa ter isso para entender, pô, o árbitro está bem posicionado? Então, o árbitro está bem posicionado, eu vou passar uma informação para ele que, beleza, eu estou vendo daqui, para mim, foi falta. E o árbitro está bem posicionado, a tua informação, beleza, informou. Às vezes tem situações que o árbitro está muito distante, em que você vai ter que tomar a decisão. Então é importante estar com contato visual com o árbitro, e aí tem uma falta próxima a você, o árbitro está lá no outro lado do campo, vindo do contra-ataque, e você vai ter que sancionar a falta, que o árbitro não está vendo nada, está muito distante. Então, assim, contato visual é fundamental, e sempre que possível assistir, e saber realmente entender o nível da assistência, né? Existem situações, existem informações que nós passamos, existem reforços, né, que a gente acaba compactuando com a decisão do árbitro, a gente vai reforçar a decisão dele, e vai existir um momento que nós vamos tomar decisões também, né? Então, obviamente, sempre a gente sabe disso, né? A nossa informação, nossa marcação está atrelada à decisão do árbitro. O árbitro pode, mesmo estando distante, achar que, por mais que eu levante a bandeira para marcar uma falta, ele pode achar que não foi falta, mandar eu baixar a bandeira e seguir o jogo. Então, o árbitro sempre é o comandante, é o líder do processo da equipe. Eu preciso entender isso. E outra coisa importante, lembrando agora com relação de bandeira para cima, né? A gente sabe que quando a bandeira sobe, o jogo para. Os jogadores param, né? É uma cultura, né, errada, né? Porque na verdade quem vai parar o jogo é o apito, não a bandeira. Mas a gente sabe que no contexto do jogo, uma bandeira para cima gera todo um transtorno, todo um problema. Os jogadores vão reclamar, o clima do jogo vai mudar. Então, sempre é importante que a gente tenha um controle total nesse sentido. A bandeira para cima tem que ser realmente algo sério e algo consistente, porque você ficar levantando bandeira todo o tempo, querendo apitar o jogo para o árbitro, vai desgastar essa informação e pode ser que daqui para frente o árbitro vá ter algumas dúvidas quanto à sua posição e vai quebrar um pouco essa relação de confiança. Então, assim, para o jogo é importante, bandeira para cima sempre é uma situação muito clara. Então, óbvio, se eu não tenho recursos, eu preciso usar o que eu tenho de recurso, que é a bandeira, beleza, né? Mas se eu tenho um bip, se eu tenho, de repente eu estou vendo uma falta, e ao invés de levantar a bandeira, eu combinei com o árbitro antes que eu vou bipar aqui para ele, para dizer assim, ó, para mim está sendo falta, toma cuidado, ou alguma situação que eu quero que ele olhe para mim, que eu vou passar alguma informação para ele. Então, antes de levantar a bandeira, se eu tenho esse recurso, eu vou usar o bip. Se eu tenho um comunicador, eu vou, antes de levantar a bandeira, passar para ele o que eu estou vendo e, de repente, já informar para ele o que eu vou sancionar, né? Mas, então, assim, sempre atento a essa questão que a bandeira para cima é sempre algo problemático, né, para o jogo, e principalmente quando o árbitro manda baixar, né? Porque o assistente às vezes se equivoca de alguma forma, marca o impedimento de um jogador que está em posição, mas vem um outro jogador por trás e leva a bola. Então, assim, isso sempre causa um transtorno, por mais que a regra esteja prevendo isso, por mais que a informação do assistente seja equivocada e que o árbitro, de forma muito eficiente, muito inteligente, viu que ele estaria passando uma informação equivocada, manda baixar, sair o jogo. Por mais que a equipe de arbitragem acerte, não é só o acertar, né? É o controle do jogo. Então, isso pode afetar realmente o controle do jogo. Isso a gente tem que estar sempre atento nessas questões. Quanto à assistência, né, os árbitros assistentes são os olhos e ouvidos adicionais do árbitro, né? Então, a gente está ali para expandir o campo de ação da equipe de arbitragem, né? Que se tiver só o árbitro no campo, seriam
2 olhos, 2 ouvidos. Agora, com os árbitros assistentes no campo, nós somos mais olhos, mais ouvidos, para que a gente possa captar mais coisa no campo e poder tomar melhores decisões. Então, sempre claro isso, a gente está ali para ampliar a capacidade da arbitragem de tomar boas decisões. E assim nós temos uma capacidade maior de ver, de ouvir, e aí a arbitragem fica mais próxima da jogada, torna o lance mais claro, podemos ver maiores detalhes e sempre teremos um melhor ângulo. Então, assim, de onde eu estou, às vezes, é o melhor ângulo, de onde eu estou, às vezes, eu sou quem está mais perto da jogada, de onde eu estou, às vezes, do outro lado do campo, é onde eu vejo mais clara a jogada. Então, assim, cada um tem que estar atento a essa questão da assistência, né? Que a equipe de arbitragem, quando ela está conectada, ela amplia toda essa capacidade, né? Capacidade de ver mais, de ouvir mais o que está acontecendo no jogo, de sentir mais o que acontece no jogo. Então, quando a equipe está envolta e entregue em fazer o melhor para aquele jogo, vamos ter a arbitragem mais próxima da jogada, vamos ver as situações de forma mais clara, melhores detalhes, melhor ângulo. Então, é importante que a equipe esteja isso para ampliar essa nossa capacidade de tomar decisões. Então, isso que a assistência, hoje o árbitro serve para isso, para ampliar essa capacidade de tomar melhores decisões. E nós devemos estar dispostos a isso. Alguma questão sobre essas questões aí que a gente abordou até agora? Alguém tem alguma dúvida? Para não ficar só eu falando aqui, sei que já estamos Professor, aí 1 hora já. Pode falar. boa noite. Sou o Alfredo Boa Neto, noite. aqui de São Boa Paulo. noite. Eu sou árbitro do futebol amador aqui de São Paulo. A minha dúvida é em relação ao slide anterior, tá? Responsabilidades. Assim, eu não sei se o senhor vai comentar ainda, mas eu queria saber o termo entre uma ação deliberada para defesa deliberada. Existe uma diferença ou os termos são iguais? Quando nós falamos de ação deliberada por parte do jogador defensor para poder habilitar aquele jogador atacante quando está em posição de impedimento, ou seja, ação deliberada é a mesma coisa que defesa deliberada ou são termos diferentes? Boa noite, boa pergunta. Assim, eu não ia abordar porque o tema hoje não foi tratado, não era para tratar de impedimento, né? Mas só para esclarecer, assim, a defesa deliberada é um conceito que é utilizado para a questão do ganhar vantagem, no caso, né? Então, assim, por mais que a ação que eu faça para defender o meu gol seja deliberada, a ação de defender não é a mesma coisa do que um passe deliberado, né? Uma ação deliberada. Por mais que a ação deliberada, então é o contexto, a ação deliberada é a mesma. A bola vai entrar no meu gol e eu sou o jogador, o goleiro está fora do gol, eu sou o jogador que vai vou salvar o meu gol, vou defender o meu gol e eu deliberadamente me projeto para a bola com os pés, com a cabeça, salvo esse gol, né, com uma ação deliberada, mas isso por si só não vai habilitar o jogador em posição de impedimento, né? Agora, o jogador defensor que no meio do caminho ele vai para a bola e faz uma ação deliberada para tentar tocar essa bola, tirar essa bola do caminho, ele faz uma ação deliberada e habilita o jogador, porque o impedimento só é válido quando ele vem originalmente de um companheiro do ataque. Então, quando eu falo de passe deliberado, eu vou mudar a origem da jogada. Então, quando o jogador defensor cria um novo passe, e aí eu não tenho mais a infração de impedimento, porque quando o defensor faz o movimento em direção à bola, chuta essa bola, ou cabeceia essa bola, pula para cabecear, ele está fazendo uma nova jogada, né? Ao contrário de que fosse falar de desvio de rebote, que a bola vem, bate nele, mas quando ele se propõe a jogar e faz um novo passe, eu não tenho como sancionar o jogador porque eu estou passando a bola agora, o passe está vindo de um jogador defensor, né, que não é o companheiro dele. Então não tem infração. No caso da defesa deliberada, de uma ação deliberada para defender o gol, aí eu estou falando de uma outra situação que é de defesa, né? E aí a gente não gera um novo ataque, porque por mais que a ação seja deliberada,
eu não estou tratando de um passe deliberado, e sim de uma defesa. Não sei se eu consegui fazer entender assim. Não, perfeito, professor. O senhor me fez entender que são termos diferentes. Obrigado, É viu? isso aí. Valeu. Se eu falar besteira também, aí os nobres instrutores presentes na sala antecipem. Às vezes a gente vai pensando aqui, mas eu acho que está tudo tranquilo aqui. Vamos lá, então, falando sobre assistência aí, eu vou continuar falando sobre os assistentes. Reforçar um pouco da questão da comunicação. É importante a gente fazer uma reunião prévia ao jogo, por mais que seja um campeonato, às vezes, não profissional, é importante a gente estar se reunindo, nem que seja, às vezes, 10 minutos, sabe? Um tempinho que a gente possa se reunir e definir a estratégia da equipe para aquele jogo, né? Entender o que está valendo naquele jogo, quais são as equipes envolvidas, se tem algum jogador que possa trazer algum problema, não que vá perseguir esse jogador, mas que vai se preparar para que, como ele vai reagir, vão provocar ele vai um cara que provoca mais, então a gente foi uma preventiva. O intervalo do jogo é um momento também de conversar, de ajustar algumas coisas que, de repente, a gente previu alguma coisa antes do jogo, o jogo transcorreu e acabou que poxa, o jogo mudou. Então, o intervalo do jogo é um momento também importante para que possa conversar sobre isso e tentar ajustar algo que não está legal. Durante o jogo, né, a comunicação do árbitro assistente com o árbitro, do árbitro com o árbitro assistente e muitas vezes entre os árbitros assistentes, né? Claro, numa situação que eu não tenho um apoio de comunicação via rádio, um árbitro assistente falar com outro árbitro assistente é mais complexo, né? Um árbitro assistente com um árbitro, a gente pode estabelecer uma série de situações de contato visual, de fala, o bip da bandeira, uma série de sinais e gestos que a gente pode conveniar. Agora, entre os árbitros assistentes, aqui quando está citando aqui, eu estou falando, é questão do tendo o rádio, né? Às vezes, no jogo, a gente, com o rádio, a gente acaba, entre os árbitros assistentes, se comunicando também e trocando informações, no sentido, de repente eu estou lá no outro lado, fora da jogada, eu posso passar quem passou a bola, se foi um atacante, se foi um defensor, alertar o árbitro de um jogador que está passando nas costas dele para fazer um contra-ataque, para ele ficar atento de que, de repente, pode haver um lançamento para ele, e também já é um aviso ao outro árbitro assistente que está vindo um cara rápido passando pela outra extremidade, para ele, de repente, se ele estiver desconcentrado ou muito focado numa situação próxima a ele, atentar que pode haver uma mudança de jogo para um lado oposto. Então, assim, a comunicação, como a gente já falou, é extremamente importante. E aí a gente precisa realmente dar uma atenção à comunicação e tentar estabelecer critérios e como a gente vai fazer essa comunicação fluir para que possa ajudar a gente durante a partida. A assistente, daí vamos voltando àquela questão da prioridade, né? Impedimento é a prioridade, mas se eu posso ajudar na questão das faltas, e uma má conduta de algum jogador, uma agressão, coisa desse tipo, né? Sempre fazer aquelas perguntas, né? Quem está mais próximo da jogada? Quem tem a melhor visão? Muitas vezes a gente, o assistente quer se meter em tudo quanto é coisa no jogo, e assim, pô, o árbitro tá lá na jogada, eu tô aqui do outro lado do campo, né? E às vezes você tem uma percepção, não tem uma certeza. Ó, é claro, se você tiver uma certeza e o árbitro não viu, às vezes o estar próximo não quer dizer melhor visão. Então, muitas vezes o árbitro está lá próximo à jogada, mas aconteceu fora do campo visual dele, no raio de ação que o olhar dele não conseguiu detectar, nas costas dele ou na questão lateral dele, o jogador foi lá e deu um soco no outro. E o assistente do outro lado viram, pô, para o jogo que o jogador agrediu o outro. Então, nunca achar que a proximidade é uma coisa e também nunca achar que você, de onde você está vendo, é o melhor local para se ver. Então, sempre buscar essa questão da posição do árbitro e daquilo que da proximidade e do que ele está vendo. O objetivo, no final de tudo, não importa quem está mais próximo, quem está mais longe, quem está vendo melhor, é tomar a decisão correta. Essa é a nossa prioridade e aquilo que a gente preza enquanto assistente. Nada mais sim, legal e emocionante para a gente poder passar informação para o árbitro e salvar a partida. Assim, depois do jogo, você observar assim, cara, olha só o que eu fiz aqui, poxa,
o cara fazer um cruzamento, a bola bate na mão do zagueiro, o zagueiro está em movimentação, o movimento é não natural, ele faz um bloqueio da bola que ia para a área, e o árbitro não ia ver nunca, e eu consegui passar isso para o árbitro de forma precisa, de forma correta, nos enche de, sabe, de orgulho, assim, de poder, pô, fui útil no jogo hoje, né? Claro, acertar impedimento é nossa obrigação, então a gente está ali, mas quando você pode fazer algo mais, assim, de forma precisa, de forma correta, é muito legal, assim, é muito legal e a sensação de vitória, assim, da equipe é muito grande. Isso nos deixa muito motivados para seguir trabalhando e seguir fazendo o nosso trabalho. Voltar a reforçar algumas coisas aqui, estamos quase terminando aqui, depois a gente pode bater um papo aí, quem tiver alguma dúvida. A responsabilidade do árbitro assistente, estão reforçando de novo, né? Qual é a nossa responsabilidade antes do jogo? A gente falou tudo de jogo, fazer comunicação, fora do campo de jogo. Preparação física é nossa, né? Ah, mas eu sou um árbitro assistente não profissional, eu não sei o quê. Para nossa saúde, para nossa vida, assim, sabe? Uma corridinha, alguma coisa leve. Aqueles que estão querendo dar um passo além, treinamento físico específico, né? Deslocamento lateral, trabalho de explosão, de velocidade, musculação, tudo isso é importante. O treinamento, né? O treinamento prático nem sempre é possível, mas de repente você está lá correndo num campo e você pode simular jogada na sua mente, imaginar, pô, o cara vai chutar pro gol, o que eu tenho que fazer? Virar logo e correr rápido para buscar a linha do gol. Então, todas essas questões, tenta treinar. Às vezes até treinar vendo jogo de futebol, né? Você tem, pô, assim, pô, essa bola enfiada aí, o assistente tem que estar correndo de frente, às vezes não consegue ver o assistente, né? Você vê só o assistente que está de frente para a câmera, mas uma jogada que ocorre no nosso lado direito da imagem, sabe? Pô, ele deve estar agora correndo muito rápido de frente, ou agora é hora de ficar de frente para o jogo, do deslocamento lateral. Então, a atitude também é treinável, né? Você pode pensar em casa, assim, antes de ir para o jogo, preparar antes do jogo. Pô, que atitude eu vou ter no jogo de hoje que eu vou fazer? Né? Uma atitude participativa, vou querer ver as situações, ajudar o árbitro. Qual vai ser a minha atitude naquele jogo? Isso tudo eu me preparo antes do jogo. Né? Preparação para os jogos, né? O que eu vou fazer? Eu tenho jogo amanhã, o que eu vou fazer na noite de hoje? Vou descansar? Vou para uma festa? Vou beber? Vou comer mal? O que eu vou fazer na noite? Como eu vou me preparar para o meu jogo? Ah, mas o meu jogo não vale nada. Assim, ó, o jogo sempre vale tudo para quem está lá no jogo. Para mim, se eu vou fazer um jogo que vai terminar 8-0, não vale vaga para lugar nenhum, vale somente uma coisa: o meu nome e o meu trabalho. Então, não importa o jogo que eu estou, eu tenho que preparar para o jogo. Por quê? É o meu nome, a minha carreira, o meu trabalho, o meu próximo jogo depende do jogo que eu estou ali. Então, às vezes o jogo é muito fácil, eu não tomou decisão nenhuma, mas, se você não atrapalhar o jogo, já é uma grande conquista já. E às vezes o jogo não exige nada da gente. E às vezes tem gente que consegue, sem ter que marcar nenhum impedimento, sem ter que marcar nenhuma falta, consegue estragar o jogo. Então, é importante que a gente se prepare para o jogo, para que a gente possa fazer o nosso melhor. E compreender as instruções que a gente aquilo que a gente estabelecer antes do jogo, né? Compreender o que está sendo passado e, de certa forma, botar em prática, né? Isso que é o mais importante. Não adianta a gente combinar um monte de coisa, se preparar, ter atitude, treinar, e no jogo não fazer nada daquilo que você queria fazer. Óbvio, existe uma situação que você não conseguir fazer é uma coisa, mas chegar na hora você baixou a preguiça em você, você resolve não fazer mais nada. Hoje esse árbitro não gosto dele, não vou fazer nada aqui. Sempre pensa que no seu jogo é o seu nome que está em jogo. Eu não gosto desse árbitro. Não importa. O importante é que no final de tudo, os árbitros devem entregar um bom resultado daquela partida para quem escalou eles. E aí a sua escala para o próximo jogo vai estar condicionada ao trabalho que vocês fizeram nesse jogo. Então sempre é importante. E aí não é uma mensagem grandiosa, assim, mas a gente costuma falar, em todo tempo o árbitro assistente deve assistir ao árbitro e não insistir. Nossa função é assistir, e não ser alguém chato, alguém que fica querendo apitar o jogo, ou achando que é melhor do que o árbitro. Não, assistir, deixa o cara apitar o jogo, na necessidade que ele tiver, a gente vai passar as informações necessárias e não ficar insistindo em modificar uma decisão que ele tomou apenas por vaidade. O árbitro viu, o árbitro falou, não,
Eu vi o cara calçando o cara. Não, mas ele não calçou, não. Eu vi calçando. Então essa discussão não vai levar a lugar nenhum. Se o árbitro falou assim, para mim o jogador calça o outro, eu vi isso. Se você não tem, porque o VAR pode contestar, porque ele está lá com a imagem, não, amigão, não tocou. Agora o assistente, que às vezes está mais distante que o árbitro, cara, se estiver próximo, ele pode passar uma informação um pouco melhor. Mas distante, ficar insistindo com alguma coisa, por mais que esteja certo, né? Passa a informação. Ó, para mim, o jogador se jogou, não teve contato. O árbitro olhar, ok, não, eu estava ali na jogada, para mim, com certeza tocou. No final, se tiver uma imagem que mostre diferente, vai falar assim, ó, poxa, você me falou, né? Melhor assim do que não falar nada, é claro, né? Mas não adianta ficar insistindo, né? Criar um clima ruim. Enfim, meus amigos, o que apresentar para vocês era isso. Agora fico à disposição aí para que a gente possa tirar algumas dúvidas, conversar sobre um pouco sobre o árbitro assistente moderno. Enfim, estamos aí aproveitar essa oportunidade que a gente está junto aí para a gente trocar essa experiência. Eu comentei com os colegas do grupo, não sei se algum colega se recorda, quando nós confirmamos a presença do professor Kleber Gil. E eu falei que, entre tantos que já passaram por aqui, eu nunca vi tanta humildade quanto ele. Temos aqui na sala um super humilde, o Daniel, mas a gente vê assim, agora no finalzinho do bate-papo, me marcou muito quando ele fala que o árbitro assistente está lá para assistir o árbitro e não insistir. Quando a gente vê um árbitro chegar ao nível que ele está, não é fácil. E permanecer ali é muito, mas muito difícil. Porque hoje, falando de Brasil, quantos árbitros assistentes não queriam estar nesse posto que ele ocupa hoje? Muitos árbitros assistentes muito bons do quadro nacional, mas poucos conseguem estar lá. Poucos conseguem. E não é à toa que a gente sempre fala, e nós temos o nosso lema, que os melhores sempre passam por aqui. E isso é muito, mas muito prazeroso. Quando nós temos uma sala agora com 40 colegas participando, já chegamos um pouco mais de 50. Para ele é uma simples aula, como ele ministra na federação do seu estado, na escola estadual de arbitragem do seu estado, às vezes para colegas do quadro nacional. Mas eu tenho certeza que para todos nós que fazemos parte desse pequeno projeto, nós que somos estas formiguinhas, isso é muito importante. É muito valioso. E, como eu sempre falo, quantos árbitros amadores no Brasil queriam ter essa oportunidade? Quantos queriam? Milhares queriam. E nós somos privilegiados de ter
estas oportunidades. Passam por aqui grandes estrelas da arbitragem nacional, da arbitragem internacional. E cada dia que passa, eu fico mais agradecido por todos eles confiarem no projeto de aprendizagem Sérgio Corrêa e na turma Marta Magalhães, que são dois nomes de extrema importância para a arbitragem nacional e internacional, né? Antes que eu me emocione, vamos abrir para algumas perguntas. Acho que foi o seu Ricardo que gostaria de fazer uma pergunta. Positivo. Boa noite, Kleber Gil. Boa noite a todos da sala. Kleber, um assistente moderno, existe a verbalização, né, em tomadas de decisão com palavras-chave. Eu acredito que vocês, a gente também usa isso daí muito. E eu queria saber o seguinte, tem uma frase de um assistente moderno, inclusive ele se encontra na sala, e eu gostaria até que você comentasse essa frase, que o sucesso de um assistente será quando, ao cometer um erro, buscar seu aprimoramento e não cometê-lo mais. Tá? Isso daí, eu peguei essa frase há muito tempo atrás e eu levo ela comigo. Tá bom? Gostaria que você comentasse. Obrigado, Kleber. Amigo, eu acho assim, eu acho que essa frase é para a vida da gente, né? Não só para arbitragem. Eu acho que é uma frase que pode ser um lema para nossa vida, né? Que não tem sentido a gente cometer um erro e continuar errando, né? Só se a gente não tem intenção, né? Então, eu acho que para arbitragem é fundamental, e a gente vive nesse limite entre erro e acerto, né? É fundamental a gente aprender com os erros, mas sempre a gente costuma falar também a questão de que a gente pode, não precisa a gente esperar a gente errar, né? Tem colegas que de repente já cometeram um erro e você vê que o colega cometeu um erro, então isso já pode ser um motivo da gente aprender também, para que a gente não cometa aquele erro do colega. Então, e é muito gratificante que alguém tenha isso como lema, como frase principal, porque isso me serve de exemplo para os outros. Quando eu errar, de repente eu poder falar para você assim, ó, poxa, eu errei, e vou te dizer por que eu errei, e vou te dizer o que eu fiz para não errar mais. Porque ainda assim, além de eu aprender e crescer, eu estou fazendo isso com os outros. E eu estou chegando numa fase da minha vida, assim, a arbitragem é algo muito individual, né? A gente conquista as coisas para a gente. Você fala assim, eu estou no jogo hoje aqui, e eu estou no jogo, não é hoje, o jogo é quinta-feira, e eu estou aqui. A minha família não está aqui comigo. Por mais que eu conte para eles como é o país, como foi o jogo, assistam pela televisão, eu estou vivendo isso aqui. Né? Eu vou receber para fazer esse jogo. Então, assim, tudo muito individual. E é por isso que eu me sinto até muito. Quando o Naildo me chama para falar aqui com vocês aqui, é isso, assim, ó, partilhar essas coisas. Se eu puder partilhar as coisas que eu fiz, tanto certo quanto errado, eu vou estar passando para vocês e vocês, de repente, vão poder ter a escolha de fazer, pô, se ele fez assim e deu errado, não é para eu fazer isso, eu tenho que fazer diferente. Então, essa partilha, essa conversa que a gente tem é para isso, para a gente poder corrigir. E eu penso assim, ó, que eu estou no momento da minha carreira em que eu quero poder ajudar as pessoas, poder partilhar aquilo que eu vivo. Eu já aprendi, porque a arbitragem é muito individual, porque você estuda a regra sozinho, você treina sozinho, você faz tudo sozinho. Cara, eu acho que a gente precisa ter mais espaços como esse para a gente poder partilhar isso e a gente crescer todo mundo junto. Eu sei que a arbitragem, às vezes, quando chega no estágio profissional e até no amador também, as pessoas brigam para fazer a final da competição, as pessoas querem ser o melhor para poder chegar no jogo mais importante. Sabe, isso é importante? Mas são conquistas muito individuais e que eu não sei se eu estou aqui nesse meio para apenas conquistar coisas para mim. Né? Eu acho que seria muito pequeno da minha parte, de cada um de nós, passar na nossa vida, passar num grupo, numa carreira que a gente escolheu, e às vezes é um tempo passageiro, sempre é passageiro, tudo passa, né? Mas eu passar por isso tudo e não poder ajudar ninguém. Né? Eu poder só vir aqui captar para mim, para eu fazer melhor do que o outro, e simplesmente passar. Não, eu acho que isso é muito pequeno
eu passar minha vida e não poder partilhar com os outros, fazer para os outros também. Então eu compartilho, eu acho que essa frase é muito importante e também para todo mundo que é árbitro, eu acho que é uma frase extremamente importante. Você aprender com os erros é fundamental, mas mais ainda é poder ensinar com seus erros, né? Que a gente possa também ensinar com aquilo que a gente faz errado, não ensinar a fazer errado, é claro, mas ensinar que assim, poxa, quando você erra um lance, você fica assim, ó, cara, por que que eu errei esse lance? E essa sensação de erro é muito ruim para a gente. Então, se eu puder fazer com que o meu colega não passe por isso, eu vou falar, amigão, não faz isso, você vai errar e vai doer muito. Né? Então, é isso aí, aprender com os erros e crescer. Não tem idade, né? A gente pode estar com 80 anos, a gente não é perfeito, né? E a gente vai errar, opa, por que que eu errei isso? Vamos aprender, vamos trazer e vamos para o contexto e vamos seguir em frente fazendo melhor. Isso sempre. Muito bom aí, muito obrigado aí pela frase aí. Às vezes essas frases, a gente faz isso na nossa vida, mas não tem essas frases marcadas, né? É bom a gente marcando essas frases para sempre que tiver no momento ruim da vida, a gente, pô, errou, fez alguma coisa errada, não só no campo, né? Na família, com os amigos, no trabalho, você fez errado assim, olha para essa frase assim, ó, beleza. Errar faz parte, vamos lá, amanhã vai ser melhor. Vamos aprender com isso e vamos ficar melhor. Ok, muito obrigado, Kleber. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um grande bate-papo. E não é um bate-papo comum. É um bate-papo com um dos melhores árbitros assistentes do nosso continente. Um dos melhores. E cada dia que eu mando alguma mensagem solicitando algo, o convidando para participar mais uma vez do nosso projeto, retornando à nossa casa, sempre sou bem recebido e sempre tenho a resposta de imediato. Como poder agradecer ao professor Kleber? Às vezes eu falo que nós não temos palavras para agradecer a ele e aos demais colegas que passam por aqui. Eu sempre falo, inclusive eu falei para ele uma vez, que agradecer é muito fácil. Mas todas as palavras que a gente possa falar, ele já ouviu em alguém agradecendo-lhe. O que nós podemos fazer é pedir sempre a Papai do Céu que o dê sabedoria, que o dê inteligência para poder continuar conosco, para poder continuar passando tudo aquilo que ele continua aprendendo para quem precisa. Não só para nós, mas outros grupos que tenham por aí. E eu tenho certeza que ele sendo convidado a participar de outros grupos em qualquer lugar deste país, tenho certeza que ele estará lá. Tenho certeza. E vamos pedir a Papai do Céu em nossas orações para que possa sempre guiá-lo nos bons caminhos, para que ele possa sempre fazer bons jogos, porque ele é o espelho. Verdade, Daniel. Mestre Kleber. Daniel falou tudo. Antes da gente encerrar, gostaria que o professor Kleber deixasse uma mensagem aos nossos árbitros e em seguida eu convido
um dos nossos participantes a fazer o encerramento, por favor. Neildo, assim, você breve assim, só quero agradecer. E isso que você me falou agora aí é tudo que eu mais quero, sabe? Assim, né? Que Deus abençoe e me proteja. Eu sempre falo, antes de eu partir para uma viagem, qualquer jogo que eu vou fazer, eu peço a Deus duas coisas: fazer um bom trabalho e voltar com segurança para minha família. Então, agradeço muito assim, a oportunidade, agradeço o desejo e as orações para que realmente eu tenha essa sabedoria de guiar minha vida, não só na arbitragem, porque a gente não é só árbitro, a gente também é cidadão, a gente faz parte de uma família, é filho, é pai, é tio, né? Então, que a gente possa ter essa sabedoria. E é isso que eu peço, assim, eu peço que cada um de vocês sempre possa ir para os seus jogos, serem protegidos e abençoados por Deus com sabedoria e possam retornar felizes para os seus lares, né? Tudo que eu mais quero fazer um bom trabalho é bom porque a gente volta feliz e o que eu não quero é chegar na minha casa e chegar chateado por ter feito um trabalho mais ou menos, não ter dado o meu máximo, e isso afeta, vou falar com meus filhos, com a minha esposa, e eu quero voltar para casa feliz, porque eles já sofrem bastante a nossa ausência, e poder e ainda voltar para casa cheio de problema. Óbvio que a família está ali para dar o suporte para a gente, mas não é meu desejo. Meu desejo sempre nas minhas orações é voltar feliz e satisfeito para casa. Então, muito obrigado por tudo, obrigado pelos desejos de sempre coisas boas, positivas. Esse é o melhor presente que eu posso receber, a oração de vocês, com certeza. E participar desse momento, né? Poxa, é ímpar eu poder me sentir útil na vida de cada um de vocês. Espero que eu tenha contribuído. Isso, para mim, me engrandece muito. É com vocês agora. Faço o trabalho de vocês da melhor forma possível. Eu vou estar aqui sempre torcendo por vocês também. Obrigado, professor, pelas palavras. E para fazermos o encerramento, eu gostaria de convidar o participante Ronaldo Barbosa da Silva, da cidade de Planalto, Bahia, para fazer o encerramento, por favor. Boa noite mais uma vez aqui. Ô, Naildo, assim, você já comentou tudo, já falou todo o agradecimento ao nosso amigo professor Kleber Gil. Uma maravilhosa noite, né? Eu estou aqui basicamente emocionado por fazer parte dessa linda palestra. Estou honroso e grandioso nesse momento, viu, Naildo? Estou muito emocionado mesmo, professor. Só gratidão, só o Senhor Jesus que possa abençoar e retribuir a esse momento lindo, esse momento ímpar na nossa vida, né? Que com certeza não só eu, mas todos nós levaremos para sempre, né? Em todo momento que nós estamos atuando, né? Nos jogos ou em qualquer outra atividade que nós fizermos parte. Estou muito feliz, estou muito grato, né? E só mesmo nosso Senhor Jesus que possa lhes abençoar, professor Gil, por esse momento lindo, um momento grandioso, mais um marco na nossa vida. Eu quero, nesse momento aqui, deixar uma mensagem de motivação, né, para todos nós que trabalhamos em equipes, para fechar com chave de ouro esse momento lindo, na qual o professor Kleber nos proporcionou nessa grande noite, né, abençoada por Deus, por nosso Senhor Jesus. Motivação para o trabalho em equipe. Trabalhar em equipe é saber lutar em conjunto por um mesmo objetivo. Nem sempre é fácil manter a união e a concordância entre todos quando uma equipe é composta por diferentes individualidades. Mas é importante saber separar o que é individual do que é de interesse para o grupo. A vitória apenas será alcançada se todos se unirem e trabalharem em conjunto. No final, todos os sacrifícios valerá a pena. E sei que pequenos desentendimentos serão esquecidos. Foi igual o professor acabou de falar no final. Para o bem e para o mal estarmos juntos, e sei que juntos triunfaremos e celebraremos, desculpa aí, mais uma conquista. Professor, muito obrigado por mais uma vez
estou repetindo, né, a mesma palavra, por o Senhor nos proporcionar esse momento muito lindo, muito ímpar, não só na minha vida, mas na vida de todos os nossos colegas árbitros, assistentes, né, que seja do quadro nacional ou que seja do quadro do amador. Afinal de contas, né, falou-se em jogo de futebol, a regra sempre é a mesma, professor. A regra sempre é a mesma. Parabéns, professor. Deus abençoe mais uma vez. Agradeço de coração a Associação Esportiva do Litoral e na pessoa do nosso amigo Naildo por nos proporcionar mais uma vez esse lindo momento, né, na qual estamos passando por aqui hoje. Muito obrigado, Naildo. Muito obrigado, professor Kleber. Deus abençoe grandemente na sua vida, no seu trabalho. O Senhor Jesus vos abençoe na sua vida familiar, os seus filhos, aonde quer que o Senhor esteja, professor. Deus abençoe sempre, meu amigo. Fiquei muito feliz por participar desse momento. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Meus amigos, para a gente finalizar, não podemos encerrar de outra maneira que não seja com os microfones abertos. E uma salva de palmas, por favor. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, Naildo. Valeu, professor. Para, Ronaldo Papagaio. Gratificante. Valeu, professor, aí, um abraço, felicidades.